abençoe. Nós estamos aqui em mais um episódio do Chave da Vida Cast. E eu confesso que já sentia muito saudade de vocês, saudade de sentarmos, batermos esse papo que edifica a nossa vida e que nos traz informações que é digna de mudar a nossa vida daqui por diante. E hoje, embora eu esteja na ausência do Glauco, um grande amigo que não está aqui hoje presente, eu estou muito feliz porque nós temos umas convidadas de peso para apresentar a vocês. Eu estou aqui com a Fátima e eu estou aqui com a Marisa. Elas que não estão no Brasil, estão longe e que por isso estão aqui por videochamada conosco. E eu vou dar o espaço a elas falarem e te adianto, o tema é indispensável. Se você se ama, você precisa assistir esse episódio, porque você precisa cuidar de você. E os resultados desse cuidado extrapolam a mera vida média, chegam a uma vida extraordinária, abundante. E é isso que eu vim aprender com vocês hoje, Marisa e Fátima. Por favor, se apresentem e falem de onde vocês falam. Eu sou a Fátima Diniz, estou da Suíça, estou em Lausanne, na Suíça. Eu me chamo Marisa Maracás, eu estou aqui na Itália, moro aqui na Itália. Perfeito. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um evento que vocês farão aqui em Goiânia, que eu gostaria que vocês apresentassem para nós, dizendo o nome desse evento e o que ele vai trazer para as pessoas participantes. O Destravado Milhão é o nome desse evento. Esse evento, ele é próprio para as pessoas que estão se sentindo travadas. Existem essas travas invisíveis que muitas pessoas, elas estão nesse momento vivendo essas travas sem identificar o porquê que elas não conseguem avançar, mas elas não conseguem também. E dentro do Destravado Milhão, elas vão identificar feridas emocionais da primeira infância. Vão aprender como curar essas feridas emocionais. A Marisa Maracás é especialista, não só das feridas emocionais, mas de outras áreas que vai se apresentar daqui a pouco para explicar quem é realmente a Marisa Maracás. Mas dentro do Destravado Milhão, além de você com o Destravado Milhão, que vai acontecer no dia 30 de maio, e o Destravado Milhão são para pessoas que estão se sentindo travadas de alguma forma. Muitas pessoas estão vivendo em travas invisíveis, e essas travas são até questões emocionais. A grande maioria das vezes são questões emocionais. A pessoa, ela trabalha muito, ela não consegue sair do lugar, a pessoa, ela não consegue desenvolver relacionamentos saudáveis, ela não consegue avançar em determinadas áreas. E esse evento nós vamos falar sobre 6 áreas específicas que a gente realmente gosta muito de ensinar dentro da Escola do Milhão, que é sobre, primeiro lugar, espiritualidade. Inteligência espiritual é a base. Em segundo lugar, a gente fala sobre as emoções, que é realmente olhar para esse pilar tão importante que é as emoções, olhar para as feridas emocionais que não foram curadas e que estão aí sangrando, impedindo você de avançar. Trabalhamos a respeito da família. Acredito que hoje em dia a família também é um pilar muito importante. E em seguida trabalhamos o pilar relacionamentos e o pilar saúde e o pilar dinheiro, né? Que muitas pessoas, quando ouvem falar do Destravado Milhão, como é que eu faço para fazer o primeiro milhão? E essa é a primeira pergunta, né, que a gente ouve. Mas realmente vocês vão ensinar sim sobre como fazer dinheiro, mas não adianta você aprender a fazer dinheiro e não sustentar esse dinheiro que você sabe fazer. Um grande exemplo que nós vemos o tempo todo, né, Eduardo, é a questão de pessoas que ganham na loteria, pessoas que ganham até mesmo não. Vamos aqui trazer um programa muito conhecido, o Big Brother, né, daí do Brasil, que dá um prêmio milionário e poucos anos depois, você vê essas pessoas voltar para a estaca zero, porque elas simplesmente não têm a energia que sustenta, não tem emoção suficiente para sustentar esses milhões. Então, a gente começa trabalhando de dentro para fora. E
Marisa, por favor, se apresente, fale um Ah, pouquinho para nós do seu trabalho. então, doutora, obrigada, doutora. Vai ter aí algumas vezes que eu vou chamar o senhor de doutora, mas é porque vem aqui já em automático da Itália. Então, Não muito precisa. obrigada pelo seu convite. Para nós é um prazer estarmos aqui batendo esse papo, como o senhor falou. E, como eu falei no início, eu me chamo Marisa Maracás, eu sou escritora, eu sou investidora, prima de tudo, eu sou filha de um Deus amado. Depois vem essas funções, como enfermeira, CEO da escola, cofundadora, né, da Escola do Milhão, junto com a Fátima Diniz, e uma das organizadoras aí desse evento que vai chegar em Goiânia. Como a Fátima falou, é importantíssimo a gente entender que não adianta a gente querer tanto esse primeiro milhão se a gente não tem uma base bem construída. Todos esses pilares que ela falou, por que será que o último é dinheiro? E por que será que nós pegamos? Foi por acaso esses 5 pilares? Não, porque se eu não controlar, se eu não tiver um relacionamento com Deus, se eu não criar essa base espiritual, eu vou cair, não adianta. Vai chegar um momento que eu vou conseguir, com a força do braço, eu vou conseguir. Mas esse dinheiro, ele não vai ser sustentável. Agora, quando eu tenho esse pilar resolvido, é muito mais fácil. Emoções. Eu sem emoção, sem controlar as minhas emoções me controlam. Não adianta eu querer ganhar muito porque eu vou gastar muito. E se nós entramos aqui num pilar de feridas emocionais, todas as feridas emocionais, se elas não estão cicatrizadas, entendidas, porque o que faz a gente cicatrizar uma ferida? Entender aquela ferida, criar uma nova consciência para aquilo que aconteceu no nosso passado e viver o nosso presente, mas sabendo daquilo. Não adianta eu achar que eu fui abandonada na minha infância e que aquilo não me causa nada hoje. Causa, porque se eu fui abandonada, a minha ferida ainda está aberta e eu vou ter 1 milhão, o senhor pode ter certeza que aquele 1 milhão eu vou fazer de tudo para os outros, mas eu não vou fazer para mim. Eu não tenho olhos para mim. Eu fui abandonada, isso está aberto dentro de mim. Então, é importante a gente cuidar dessas emoções, é importante a gente entender exatamente quais são essas feridas, para que a gente possa ir lá e cicatrizar, dar um novo entendimento, uma nova consciência para essa consciência que foi criada no passado. Quando nós falamos também de relacionamento, não adianta eu continuar, por exemplo, eu ganho um dinheiro, mas eu continuo com pessoas dizendo que o dinheiro não presta, que o dinheiro, só quem tem dinheiro quem não presta, quem faz coisas erradas. Então, eu também vou mudar o meu ciclo de relacionamento. Isso quer dizer que eu não vou gostar mais daquelas pessoas, não vou me relacionar mais com elas? Não, mas elas vão entrar no momento justo. Então, todos esses pilares que primeiro a gente coloca, a saúde, por exemplo, é o outro. Se eu não tenho saúde e eu tenho dinheiro, eu lhe digo, eu tenho 34 anos na área da saúde. Eu já cuidei de pessoas com muito dinheiro e que eles davam todo o dinheiro deles por um simples ml de morfina para passar a dor. Então, e a gente vê que realmente não adianta, se eu não tenho saúde, eu tenho que cuidar primeiro de mim. Depois aí sim chega o 6º pilar, que é o quê? É o dinheiro. Quando eu tenho esses 5 pilares resolvidos, o senhor pode entender que o resultado vai ser dinheiro. Vocês, porque a gente percebe que antes de qualquer coisa do exterior, vocês demonstram claramente que vem o interior. Porque, pelo que eu observei, todos esses primeiros pilares que são centrais para se construir qualquer coisa sólida, eles estão dentro da gente. Eles estão no nosso coração, nos nossos pensamentos, na energia que a gente emana, na conexão que a gente tem com o Criador.
e com as outras criaturas, né? Porque quando a gente fala espiritualidade, a gente vem do relacionamento com Deus. E eu falo família, então vem de um relacionamento horizontal, junto àqueles que estão ao meu lado, que se agrega amigos, que você falou do relacionamento que a gente tem com pessoas, que nós estamos em um meio que nós somos agentes e receptores de influência com intensidade muito grande, e as pessoas não observam isso. Há quem diga que somos a média dos 7 que mais somos próximos, né? E sabe o que eu acho interessante disso tudo? Primeiro, é que a gente aproxima das pessoas por sintonia, por similaridade. Então, só isso já canaliza para que ocorra o cumprimento dessa frase. E segundo, o meio, há um livro que diz, eu não me lembro mais o título para te dizer, que 50% da nossa herança é genética e 50% ela é social. Ou seja, o meio que a gente vive, ele passa como um trator em cima dos nossos hábitos. Então, ele molda o resultado das nossas vidas. E muitas vezes, Fátima e Marisa, nós somos tão convidados a olhar para o exterior, nós queremos tanto que a grama esteja verde, que nós esquecemos que isso é consequência do que está escondido do nosso coração. Agora, eu assim, já visualizei com perfeição tudo que vocês vão oferecer nesse trabalho. Agora, a grande pergunta, Marisa e Fátima, o que fazer para a gente sair da teoria? E eu vou dar a mão à palmatória de um caso meu. Eu, há algum tempo de vida, de experiência, de erros e acertos, identifiquei um problema sério que eu precisava resolver em mim mesmo, meus pensamentos, meus sentimentos. Só que a partir daí, eu não sei se só pesa mais, porque de certa forma, se você não conseguir gerir isso, isso só vai se transformar em mais um peso na sua consciência, porque até então estava só no inconsciente. E então eu pergunto, como fazer para, uma vez identificado, uma vez criado força para enfrentar esse problema, que eu acho que é outra situação que envolve muita energia emocional. O que fazer para dar o primeiro passo? Você quer responder, Chuchu? Depois eu Pode complemento? responder. Pode responder. Pode responder. Então, o que acontece? Quando a gente identifica, a gente pode até parecer que é difícil, mas quando nós encontramos algo que está dentro da gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender como aquilo começou. Ah, eu tenho esses pensamentos negativos por quê? Eu entrei em contato com que coisa que foi me gerar esses pensamentos negativos. Pensamentos negativos todo mundo vai ter. A gente só não pode continuar, porque eu não posso controlar o meu pensamento. O pensamento que vai vir sou eu que determino. Não, isso a gente não pode fazer, mas eu posso controlar a resposta para aquele pensamento. Então, se eu tive um pensamento, como por exemplo, o senhor falou, estava numa época da sua vida que o senhor começou a ter pensamentos negativos. Por que esses pensamentos chegaram? Será que essa emoção que estava retida dentro do senhor era o que estava fazendo esses pensamentos virem? Agora, que tipo de emoção era essa? Quando essas emoções ficaram retidas para fazer com que o senhor viesse a pensar negativo daquela situação que o senhor estava vivendo? E aí eu volto a dizer, assim como o senhor falou, é na raiz. É na raiz, é mergulhar na raiz, ver o que aconteceu em relação àquilo que o senhor está pensando lá na sua infância. Talvez seja algo que talvez o senhor estava mudando de nível, e aí a gente tem que entender que aqui entra as autorizações internas. Eu me autorizo a ir até qual limite? Eu sou ilimitada? Não é verdade, nós não somos. Cada nível que a gente vai superando, existe algo que a gente vai ter que romper. Não tem como. O doutor Eduardo, ele estava ali no momento, talvez, de romper um nível, e aí começam a chegar esses pensamentos para deixar ele onde ele está. Aí agora o que eu mais preciso saber, qual que é o meu foco? Onde que eu vou? O que eu desejo? O que está me movendo aqui dentro? Porque imagina que nós somos uma célula ou que somos um todo. Só que ali dentro eu preciso romper porque tem várias coisas naquela célula, aquele núcleo, para deixar as informações daquela célula
fora dela, ela precisa romper, mas para ela romper e trazer aquelas informações genéticas que estão ali, até chegar na membrana celular, aquilo dói. É igualzinho a gente. É igualzinho, vamos para a natureza. Imagina que a planta, antes dela ficar linda, ela era só uma semente. E na hora que ela estava saindo de ser, estava gostoso ela ali dentro daquele carocinho, na hora que ela foi romper aquela membrana, aquilo ali doeu. Doeu para ela, doeu para a terra, doeu para a água que tinha que aquela semente sugar, ser sugada pela água para hidratar e romper. Então é a mesma coisa da gente. Só que ela continuou, ela não parou. Por quê? Porque ela tinha um objetivo. Ela sabia qual que era o foco dela. Ela vinha brilhar. É isso que falta em muita gente. Porque por que o senhor não parou? Porque o senhor tinha um objetivo, tinha um sonho, um foco, algo para ir lá e fazer, independente. O corpo, e aí é onde está o nosso quinto pilar. Por que vai para o corpo? Porque se o senhor está preparado mentalmente, espiritualmente, e o seu corpo não responde, não adianta. Vai chegar um momento que vai faltar vitaminas, vão faltar nutrientes para levar, vai faltar força. Então, essa força espiritual, com essa força mental, com essa força das nossas emoções e alimentar o corpo, a gente consegue. Então, eu acho que quando os pensamentos negativos chegarem, a gente só tem que perguntar da onde eles estão vindo. Tem um porquê. Tem um porquê. Tem sempre um porquê. Parar, ver o nível que a gente está indo, daqui, o que aconteceu. Aqui na minha infância, alguém me disse alguma coisa que talvez esteja doendo agora? É uma ferida? É só um trauma? É algo que foi superficial ou é algo mais profundo? E aí resolve esse problema rapidinho. Quando a gente começa a perceber isso é muito simples a gente fazer no dia a dia. É lógico que as pessoas que não entendem sofrem mais porque param. Mas por que param? Porque não tem autorização, não se permite. E aí vem as perguntas: por que não se permitem? Por causa, talvez, de um stop lá na infância, talvez por causa de um marido. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo do senhor. Imagina que o senhor estava ali para chegar em um patamar muito diferente desse que o senhor está. Só que se o senhor chegasse, tem um colega do senhor que isso aqui é só um exemplo, tá? Que um colega do senhor que ele não chegou lá ainda. E esse colega iria ficar muito triste. Aí o que o senhor começa a vir pensamentos? Começa a vir pensamentos, e esses pensamentos, se a gente não controla e não vai entender de onde eles estão chegando, o que acontece? A gente paralisa. Então, esses pensamentos vão existir sempre. A gente só precisa identificar e cuidar deles para que eles não deixem a gente parar. Eles não têm que ser mais fortes do que a gente. É tão interessante o que você falou, Marisa, porque o meu pastor, ele usa sempre essa metáfora. Ele fala assim, nós que estamos a céu aberto, nós podemos a qualquer hora ter ali o pássaro, você não tem como impedir um pássaro de fazer cocô na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. Tá? E aí, traduzindo isso para essa fala e para essa pergunta sua, doutor, é simples assim. Olha só, imagina que o pássaro seja esses pensamentos. Os pensamentos eles vêm e nós não vamos conseguir impedir eles de chegar. Porém, permitir que eles permaneçam é uma opção. Quantos pensamentos chegam por dia? Mas quantos deles eu decido nutrir, alimentar todos os dias? E aquele pensamento que eu dou atenção é ele que vai realmente crescer e que vai se tornar realidade. Então, quando nós estamos desejando chegar em algum lugar, nós temos um objetivo claro, que é uma das primícias da escola, é realmente trazer clareza para onde você está e para onde você quer ir, fazer a pessoa realmente entender, estou aqui, quero chegar aqui. E nesse momento eu tenho que passar por esse caminho. Se eu começo a me desviar desse caminho com pensamentos que não têm coerência com aquilo que eu quero, eu começo a fazer o quê? Me auto-sabotar. Então, quando a pessoa ela tem essa consciência desenvolvida, vai realmente doer todos os dias ela observar e se vigiar.
Até na Bíblia mesmo, quando a gente olha, tem uma passagem que chama muita gente todos os dias para vigiar, né? Estar atento aos nossos pensamentos. Então, vigiar é vigiar a respeito dos nossos pensamentos, do nosso comportamento. Será que o que eu estou falando é coerente com aquilo que eu quero para minha vida? Será que o estou comunicando, com o que eu estou alimentando de pensamentos é coerente com o desejo do meu coração? Se não é coerente, eu tenho que parar um pouco, me corrigir e seguir a rota. E quando a pessoa ela ainda não identificou esse problema, essa raiz desse sentimento negativo que está limitando ela, e vocês eventualmente, por meio da sua técnica, identifica essa situação e apresenta para ela, e ela se recusa, ela foge daquele enfrentamento, ela acha que não tem sentido, que não faz razão, é possível ainda assim trabalhar essa pessoa ou não? Enquanto ela não compreender esse limitador, ela não vai conseguir seguir em frente. Eu lhe respondo já com uma visão enfermeirística, digamos assim, e depois com uma visão da análise corporal. Quando a pessoa está doente, a primeira coisa, ou ela, não é que ela tem que aceitar e dizer vem a doença, mas ela tem que entender a doença dela. Se ela não quer entender, é como se ela dissesse para ela, doença, o corpo é teu, pode tomar conta. E a doença vai tomar conta. Dentro da análise corporal, quando eu identifico uma pessoa exatamente assim, que eu faço a análise, que eu mostro, e temos a maioria das pessoas, elas chegam dizendo que elas não têm aquilo que elas têm. Então, digamos que uma pessoa ela está paralisada, tá? Uma mulher, ela está paralisada, ela não consegue controlar dinheiro, ela não consegue gestir nada. Isso aqui está lá digamos, em uma trava, em um bloqueio de paternidade. Quando você fala para ela que ela teve uma treta com o pai ou ela teve alguma coisa com o pai, se é uma mulher que realmente ama o pai, ela vai se recusar. Ela vai se recusar. Só que aqui a gente tem que trazer aqui os extremos, porque tanto pode ter sido maltratada ou ter sido cuidada demais, elas vão ter os mesmos efeitos. Então quando é assim, é a gente simplesmente ter paciência e demonstrar e fazer com que ela veja. E outra coisa que a gente também tem que entender, tem gente que vai aceitar e que quer ser curado. Tem gente que não quer. Tem gente que não quer. Tem pessoas que eu vou cuidar e eles querem a presença da Marisa, ok? Para estar com alguém perto. Mas para eles não interessa a cura do corpo deles, porque o que ele quer é a presença de alguém ali. E na vida, isso também é igual. Tem muitas pessoas também que hoje eles estão procurando uma pílula mágica, né? Então, assim, eu estou vivendo uma dor, estou vivendo um problema hoje, eu quero resolver isso, e aí eu ouço falar, por exemplo, de um evento Destravado Milhão. Ah, eu vou resolver os meus problemas. Só que ali eu chego e eu quero delegar para que as pessoas elas façam esse trabalho por mim. Eu não quero passar por um processo de resolver os meus próprios problemas. E aí o que que acontece? Essa pessoa ela se nega a ver que ela está passando por travas, que ela tem, né, essas feridas que necessitam ser cuidadas, curadas. E nesse momento, enquanto a pessoa não expande verdadeiramente a consciência dela para ter esse olhar voltado para ela, a gente não consegue ajudar. Infelizmente, nós não conseguimos fazer aquilo que a pessoa tem que fazer. Nós podemos trazer todo o conhecimento, todas as informações, mas o curar é da pessoa realmente decidir. Ela tem que se olhar, ela tem que realmente tomar essa decisão. Sem essa decisão, ela não consegue sair do lugar. Perfeito. Esse trabalho que vocês fazem, por exemplo, esse evento que acontecerá, é para aquela pessoa que já identificou que existe alguma coisa errada que está atrapalhando ela a avançar, mesmo sem saber a causa, mas já identificou que precisa mover alguma peça para seguir em frente? Ou é também para essa pessoa que não aceita sequer que existe a possibilidade de haver uma trava emocional para a vida como um todo, financeira, emocional e tudo mais. E às vezes aquele parente fala, vem comigo, pega pelo braço, leva junto. É para os dois ou é só para quem já identificou a necessidade?
Esse evento, doutor, ele é realmente para as pessoas que querem se transformar. Mesmo as pessoas que não identificaram ainda essa trava, mas que sentem que querem transformação, eles podem vir, porque lá dentro do próprio evento eles vão começar a identificar coisas que eles nem sequer imaginavam que existiam e que pode estar travando a vida deles. Porém, se a pessoa ela vem só para agradar um dos familiares, como você falou, ele não vai ser tocado. Ele simplesmente não vai sentir efeito nenhum, porque ele já vem forçado. Ele já não percebe que ele tem uma trava, que ele tem uma ferida, ou ele não decidiu ainda que quer uma transformação. Tem muitas pessoas que a gente vai conversar que elas falam: não, eu não tenho trava nenhuma, minha vida é maravilhosa. Eu simplesmente não tenho problemas. E aí, nesse momento, o que que você vai falar? Você vai mostrar para a pessoa que ela tem os problemas ou você vai deixar ela perceber que ela tem esses problemas, né? Então, muitas vezes, com perguntas, a gente consegue ir lá e acessar. Tá bom, e como é que está a tua vida conjugal? Você faz ali 3, 4 perguntas dentro da vida conjugal da pessoa, a pessoa vai perceber que não está a mil maravilhas, como ela acabou de falar que estava. Ah, como é que está? Você tem hoje, se você, uma das perguntas-chave para quem realmente fala que está uma mil maravilha. Eu falo, ok, imaginamos que a gente pegue esses 6 pilares aqui e eu faço 3 perguntas dentro dele. Se você parar hoje de trabalhar, né? Sua vida financeira hoje está maravilhosa. Quanto tempo você consegue se sustentar com o dinheiro que você tem de lado? A grande maioria das pessoas não consegue sobreviver 3 a 6 meses. Então, aí é um ponto a ser identificado e falar, isso aqui é crítico. Por quê? Porque se caso acontecer algo na tua vida e que você realmente fica impedido de trabalhar, você não tem dinheiro de lado. E por que que você não tem dinheiro de lado? Porque alguma coisa à tua volta está te travando e que você ainda não aprendeu a fazer dinheiro, cuidar do seu dinheiro, administrar bem o seu dinheiro e fazer ele se multiplicar. Esses 3 passos a gente ensina lá dentro da escola, lá dentro do evento. Então, Perfeito. são várias perguntas dentro desses mesmos 6 pilares que vão fazer com que a pessoa identifique. Porém, se a pessoa não sentir que tem problema, que a vida dela tá mil maravilhas, esse evento não é para ela. Entendi. E por que 1 milhão? Eu vejo que é muito simbólico esse número. Várias pessoas, quando falam em prosperidade, em dinheiro, ele elege o número de R$ 1 milhão como uma referência de mudada de vida. Chegou aos 6 dígitos, vamos dizer assim, aos 7, né? Agora me explica, tem algum evento que foge à razão que justifica isso ou é mais por um símbolo criado inconscientemente? Na verdade, eu acredito que hoje em dia 1 milhão ele é fácil de ser acessado. Mas até algum tempo atrás, quando você batia 1 milhão, era um símbolo de liberdade financeira. Então, esse nome 1 milhão, ele é mais um símbolo do que um significado ou alguma coisa. Hoje em dia já não tem mais, né? Esse valor que o 1 milhão tinha até 7 anos, 10 anos atrás. Mas há 10 anos atrás, se você falasse assim, fulano bateu o seu 1 milhão, ele já tinha ali, ele estava muito mais próximo da liberdade financeira do que as pessoas que ainda não bateram 1 milhão. Entendo. O poder aquisitivo, né? De antes, Exato. você com 1 milhão, você poderia fazer muita coisa. Hoje, com 1 milhão, depende, você pode comprar só uma casa. Depende da casa, não consegue nem comprar a casa. Então, tem essa questão dessa mentalidade que foi criada no início, sabia que quando uma pessoa chegava a 1 milhão, ele estava financeiramente tranquilo, digamos assim, poderia se aposentar. Hoje não, ele está começando a trabalhar, chegar a 1 milhão. É verdade. E é interessante que às vezes a gente elege necessidades para a nossa vida e a gente atribui a elas o nosso foco do desejo principal. E eu assisti um episódio de um filme que ele deixava muito claro que por trás de todo o pedido que nós temos, de todo o propósito, que seja de 1 milhão, que seja de uma saúde melhor, que seja de uma vida melhor com os filhos, com a esposa, com a família, tá só a vontade de encontrar paz, né? De ter equilíbrio, de ter a mente sã.
E é tão interessante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas escutam a gente falar, olha, o Clube do Milhão, meu primeiro milhão, vamos buscar 1 milhão. Eles pensam que nós estamos buscando a qualquer custo, que nós buscamos dinheiro por dinheiro, o que não é verdade. Dinheiro, ele pode ser um termômetro dos nossos acertos e do que a gente aprende na vida, mas ele é um número que, juntamente à saúde, não há ninguém sobre a terra que vai viver sem a influência desses dois. Então, não é dizer que buscando a espiritualidade eu posso desprezar o dinheiro, porque até o Cristo tinha entre os seus um que portava um saquetel de dinheiro. Não tem como viver sem dinheiro. E não tem como negligenciar a saúde, que é um pilar antes do dinheiro, não seria isso? Porque Sim, sem ela sim. você não fica nem em pé. E aí a gente vem de uma pirâmide de necessidades. Se eu não tenho o que me é mais básico, nem me vem à mente o que me é superficial, o que é supérfluo, né? Lá na faculdade a gente ouviu o nome Maslow, né? A pirâmide de Maslow das necessidades, que tem até Das informações necessidades. interessantíssimas sobre ela. Mas enfim, o que vocês oferecem, então, é muito além do que o caminho secreto para buscar o dinheiro. Pelo que eu estou sentindo, você oferece juntamente, em conjunto, vocês duas, um caminho para alcançar a paz nessa existência. A paz na família, a Sim. paz na saúde, a paz financeira e tudo que advém disso, colocando o dinheiro como uma consequência e não como um alvo final, não como propósito, mas algo no caminho do propósito. Seria algo nesse sentido? Exatamente, exatamente isso, porque como nós falamos, esses 6 pilares, o último é o dinheiro. Então, assim, é porque é o último, não é porque é o resultado. E eu lhe digo uma coisa: quando, algum tempo atrás, eu ensinava as pessoas a investirem, os brasileiros que moram na Europa, investir no Brasil na Bolsa de Valores. Eu comecei a fazer, começou a dar muito certo. Eu falei, quando eu chegar em um tote de dinheiro, eu vou começar a ensinar os outros. E aí eu comecei. Só que o que mais tinham era pessoas que simplesmente elas queriam dinheiro, mas quando elas começavam a ganhar, estava tudo ok. Quando elas começavam a perder, porque na Bolsa de Valores tem hora que sobe, tem hora que cai, elas ficavam desesperadas. Ou seja, elas não tinham mente para isso. Então, o que nós fazemos na Escola do Milhão? Preparamos o coração dessa pessoa com a parte espiritual, preparamos a família, porque ela tem que construir ali um apoio, a família tem que estar do lado, apoiando ela. Ah, eu não tenho família, eu não tenho ninguém para me apoiar. Então, você vai ser a tua família. Então, você precisa construir essa base, porque depois, quando chegar os resultados, é como o senhor falou, ela vai estar plena, é aí onde entra a plenitude. Então, eu não preciso das outras áreas, não. Se você for ver essas áreas, quando você chega no resultado que é o dinheiro, você vai ter mais tempo para ter mais lazer, você vai conseguir fazer o que você gosta, você vai conseguir fazer muitas outras coisas que você não, que tem dentro da, digamos, da roda da vida, e que se você não conseguir essas áreas, você não vai conseguir. Porque não adianta eu querer ter lazer se eu trabalho muito, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro para me manter, eu não tenho uma filha ou uma família estruturada. Então, essas áreas que nós ensinamos, como a gente fala, né? Aí cada área é 1 milhão. Quando você chega no final, é só o resultado, é a plenitude total de você estar bem, de você poder também passar isso para outras pessoas. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Tem alguns estudos que falam que a nossa vida é comparada a um fogão de 4 bocas, no qual o gás não é suficiente para alimentar as 4 simultaneamente. Ou seja, se eu desejar intensificar o fogo de uma das chamas, eu vou ter que reduzir a chama da outra. E ele nomina essas 4 chamas sendo uma dinheiro, com profissão, a outra saúde, outra família e outra amigos. E ele fala o seguinte: se eu quero intensificar a profissão, eu vou ter que desligar ou reduzir muito a chama dos amigos, por exemplo, que traz um foco. Se eu quiser que muito sucesso em um dessas chamas, às vezes eu vou ter que desligar 2 chamas completamente. Ou seja, eu vou ter que abrir mão dos amigos, da saúde, da família, para intensificar no dinheiro.
Por que que eu usei estrategicamente esse exemplo do dinheiro? Porque às vezes nós focamos tanto nele e perdemos o equilíbrio, que machuca muito a vida de quem faz essa escolha, às vezes até inconsciente. Qual que é o segredo? A primeira pergunta, procede esse fogão de 4 chamas, procede essa comparação, esse comparativo que se faz nessa literatura? E se proceder, qual é o ponto de equilíbrio para que tudo vá bem? Eu acredito que para esse ponto aqui, doutor Eduardo, não procede propriamente dito. Procede quando você simplesmente está fazendo por fazer e você não tem um foco, você não tem um equilíbrio, que é a palavra-chave. Então, aqui não é sobre pressa, tá? Eu não quero colocar pressão em nenhuma área, eu não quero aquecer nenhuma área mais do que a outra. Eu quero levantar essas áreas para que eu tenha um equilíbrio simultâneo em todos esses pilares, para que eu tenha tempo de qualidade com os meus filhos, com o meu esposo, com os meus familiares, para que eu tenha dinheiro para poder ter esse tempo de qualidade. Juntamente com isso, trabalhando na minha saúde, fazendo meus esportes, comendo bem, que é realmente o que demanda na saúde, cuidando dos meus relacionamentos, cuidando da minha vida espiritual, da minha vida emocional. Eu acredito que é realmente esse balancear que vai fazer a pessoa ela ter sucesso verdadeiro. Porque a palavra sucesso, ela vai depender de pessoa para pessoa. O que é sucesso para você? Tá? O que é sucesso para você? Em primeiro lugar, é isso. Ah, o sucesso para mim é ter muito dinheiro. Então, você vai, se você tem isso como resposta, significa que você vai desfocar de todas as outras áreas para você simplesmente fazer dinheiro. E você vai conseguir fazer dinheiro, porque aonde você coloca a sua energia, ali expande. Então, você vai conseguir fazer dinheiro, só que você vai chegar a um determinado momento da tua vida com muito dinheiro na conta, sem saúde, sem ninguém por perto e sem se conectar nem com você mesmo, nem com Deus. E aí você para e fala assim: será que valeu a pena? E quando eu falo sobre isso, eu falo sobre mim. Eu falo sobre a Fátima lá do início, aonde tudo começou, o meu foco era dinheiro. E para realmente fazer dinheiro, eu passei por um momento onde eu não cuidava da minha saúde, onde eu realmente deixei o meu filho com a minha sogra durante muito tempo, a minha sogra cuidando do meu filho, e eu e o meu esposo aqui para a Europa para poder fazer dinheiro. E quando eu me deparo com um poder aquisitivo onde eu poderia falar assim, agora eu posso dormir e acordar sem nunca mais precisar trabalhar na vida, eu simplesmente me deparo com um vazio enorme. Por quê? Porque durante um momento da minha vida, eu tirei o foco das outras áreas. E aí, o que eu percebi nesse momento? Riqueza e sucesso não tem nada a ver com isso. Sucesso de verdade, riqueza de verdade, prosperidade de verdade é aonde eu trago tudo isso para perto de mim e que eu realmente posso andar com a minha família, eu posso ter dinheiro suficiente para realizar os meus sonhos, mas aonde eu não tiro realmente nenhum desses pilares e falo, não, eu vou cuidar desses daqui, porque agora. Um outro exemplo muito grande é você olhar para as pessoas que são religiosas, tá? Então, essa pessoa, ela cuida muito da vida espiritual dela. Só que de um certo modo, ela acaba abandonando um pouco a casa, ela acaba abandonando um pouco as finanças. São pessoas, eu conheço, pessoalmente falando para você, conheço pessoas que está todos os dias servindo a casa do Senhor, servindo a igreja e fazendo, e pregando, e com a Bíblia debaixo do braço, mas que dentro de casa falta comida. Você entendeu? Ou seja, tirei o foco desses 6 pilares para focar em um só. Resolveu o problema dos outros? Não. A pessoa se sente mais feliz? Tão pouco. E aí, quando eu observo isso tudo, é fazer realmente com que a roda da vida é mais ou menos parecida com uma engrenagem, aonde eu preciso acoplar ela para poder fazer girar. Enquanto ela não girar de verdade, a tua vida não gira também. Você entende? Então, esse é o objetivo, fazer com que as pessoas elas vá sem pressa, tá? Elas não precisam ter pressa, elas precisam
ter clareza para ganhar velocidade. Velocidade é com consistência, não é com pressão. Eu tô aqui hoje para perguntar e aprender com vocês, viu, gente? Napoleão Hill é um estudioso de comportamento humano e buscou desenhar e escrever um livro indicando as leis do sucesso, da prosperidade. E nisso ele fez algumas leis. Uhum. E ele fala o seguinte, que sempre, antes de um grande triunfo, de um grande êxito, do grande sucesso, de alcançar aquilo que você sonha, a redenção que tem no seu coração, na sua mente, você vai enfrentar o inverso disso. Segundo consta o que ele diz, você tem que passar por um período de prova, de teste. E eu, inclusive, quando eu li 2 Coríntios 13, que fala que tem tempo para todas as coisas debaixo do sol, eu busquei atentar para a ordem dos inversos que consta lá na Bíblia. E, de fato, sempre quando ele se refere à matéria, ele fala o lado que a gente chama de negativo antes do lado que a gente chama de sucesso, de positivo. Ele fala da escassez antes da fortuna, ele fala enfim, procede essa regra e seria, ao exemplo do dinheiro, que nós estamos aqui falando do 1 milhão, a escassez um pré-requisito para a pessoa chegar a alcançar 1 milhão? Eu lhe digo que existe. Existe, mas existe algo que antecede antes da gente chegar, que é aquilo que eu acabei de falar para o senhor. Quando a gente está para bater, para chegar em um certo pilar, que a gente vai ter que romper, eu estou acostumada a ganhar 5 mil, eu vou agora ganhar 10. Se eu pode ter certeza que a minha mentalidade, aquilo que eu acredito, que muitas vezes não é a minha verdade, mas é as verdades que colocaram dentro de mim, vai interferir na minha realidade. E se a gente for ver isso na Bíblia, a gente vê, Deus, ele deu tudo para o ser humano. Mas o ser humano foi lá e fez o quê? Entregou de bandeja de novo. Eu não quero ir pelo lado mais difícil. Então, o que acontece hoje? Então, hoje quer dizer que tudo vai vir fácil? A vida é uma escola, aprende quem quer. Então, todas as vezes que a gente estiver ali tentando e fazendo de tudo para que a gente vá romper um nível, pode ter certeza que vão ter essas ocorrências para que a gente realmente, eu tenho na minha mente como se a gente fosse fazer algo de diferente. E aí, de repente, a gente nunca fez. Eu vou ter que romper um nível. Para eu romper aquele nível, vão vir outras coisas para fazer com que realmente eu tenha certeza se aquilo é para mim. Porque um dia a gente já teve tudo e a gente deixou para lá. É como se Deus dissesse, agora você vai ter que ir lá e fazer acontecer. Então, eu acho que isso é normal. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. Eu vejo isso como eu estou na direção certa. Pode ter certeza que se você for fazer alguma coisa e antes de vir uma abundância, vai vir uma escassez, gente, o mercado financeiro, vamos dar um exemplo do mercado financeiro. Ele sobe, 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 mas ele desce para pegar mais pressão e subir de novo. A onda do mar, que foi para criar essa onda do mercado financeiro, eles usaram a onda do mar, a teoria da onda do mar, é a mesma coisa. Ela vai, depois ela volta. A vida é assim. Então, quando chegou lá embaixo, pega força para você subir com mais força, para você romper esse nível. Agora, se você ficar lá embaixo, na escassez ou naquele momento difícil, mas por que, oh Deus, e eu, e aqui, e todo mundo consegue, e eu não, aquilo ali você não vai ter força nunca de sair. Então, quando acontece isso comigo, eu digo para o Senhor, eu já vou preparado, eu já vou fazer. Se acontecer isso, eu sei que eu vou ter que pegar mais força. Então, como a Fátima falou, eu não tenho que ter pressa, porque nenhum campeão da Fórmula 1, nenhum campeão de corrida tem pressa, eles têm velocidade. Eles têm velocidade e eles têm que ver em todos os ângulos para eles não baterem ninguém. E assim mesmo ainda bate. Então, a gente tem que ir com velocidade, a gente tem que ir com clareza para, peraí, não vai ser isso que vai me parar. Eu vou pegar força, eu vou me encher de energia para que eu suba essa onda aqui e ainda faça um stop game.
Vamos lá no mercado financeiro, ainda faço um stop gain. Não desço para o stop loss, mas que eu faço um stop gain. Então, a vida é assim. Você escolhe, ou você está no stop loss, ou você está no stop gain. Para complementar essa pergunta, eu tenho algumas experiências minhas também que me fizeram entender que a vida, ela é como se fosse um jogo de videogame. Então, em cada fase que a gente realmente vai romper, como a Marisa acabou de falar, cada fase que eu preciso romper para ir para o próximo nível, eu vou enfrentar sim essa dor, eu vou enfrentar esse desafio. Vai parecer que eu perdi tudo, e aí na nossa mente, até porque um probleminha desse tamanho, a gente faz um problema desse tamanho, né? A gente começa, dependendo das nossas emoções, a gente tende a colocar uma lupa, um zoom ali nesse problema, e ele se expande como se fosse 10 vezes maior. E aí, quando você está nesse momento, você para e você observa, você tem que simplesmente se perguntar: o que eu tenho que aprender com essa fase? O que está faltando aprender nessa fase para ir para o próximo nível? Porque uma certa vez eu estava com uma séria dificuldade de numas campanhas. Eu estava fazendo campanha, eu tinha uma loja de e-commerce aqui, e aí, passando por essas dificuldades, uma vez eu me perguntei, eu falei: Deus, o que está faltando? O que está acontecendo? Né? Por que que eu vou e começo, parece que tudo vai dar certo, e aí, de repente, pum, nada mais dá certo, e aí tá tudo... E aí veio no meu coração, tá? Exatamente essa frase. A vida é um jogo de videogame. Se você ainda está nessa fase, é porque você não aprendeu ela como deveria aprender. Então, aprende ela, tenha clareza do que é essa fase para você ir para a próxima. Num videogame, quando você está jogando videogame, enquanto você não passa, não aprende essa fase, você fica presa nela. Você vai para o início, né? Você vai. Na hora que você morre, você volta para o início e continua na mesma fase. Então, nós temos que olhar realmente o que está faltando aprender nessa fase para eu poder ir para a próxima. Se você não aprendeu ainda, para, se pergunta: será que precisa me conectar com uma pessoa? Qual é a pessoa que vai resolver? Porque muitas vezes não é nem o como, mas é o quem, né? Quem é a pessoa que realmente vai trazer a resposta? Qual é a pessoa que vai me dar a direção? Qual é a pessoa que está por perto, que já fez esse trajeto e que quer me direcionar para esse caminho? Então, muitas vezes, estamos tão focados no como que esquecemos de olhar para o quem. E esse quem, às vezes, é a resposta. Agora, uma pergunta. Tudo indica que para a gente mudar o nível, a gente vai ter que suportar o parto, a pressão da mudança, a pressão do rompimento de um patamar. E qual é o segredo para a pessoa suportar essa pressão? Porque às vezes ela já viu o horizonte, ela já viu o resultado, mas o cônjuge não viu ainda. E ele, não tendo a visão do resultado, ele põe uma pressão como se tudo estivesse perdido. Como suportar, às vezes, a pressão do ambiente que não te trata ainda com o sucesso que você já visualizou? Como fazer para o ambiente não te convencer que você não é aquela pessoa que você tem certeza que você é? Como lutar com tudo, com quem mais perto está, que tem mais poder de influência, com um meio que te circula 24 horas por dia, com você mesmo, que às vezes as próprias experiências te levam a fazer aquela perguntinha: mas será mesmo? Será que eu não estou ficando louco, não? Como suportar isso tudo? Então, Eu vamos acredito que para pensar no... suportar isso, Pode falar, pode eu falar. vou falar aqui, você complementa, Chuchu. Eu acredito que para suportar isso, você tem que ter clareza, muita clareza sobre aonde você está, ou aonde você quer chegar, né? Não é nem aonde você está, é aonde você quer chegar. Quando eu tenho esse desejo ardente, que é aquele mesmo desejo que Napoleão Hill ele fala, todas as pessoas que ele estudou, de 500 pessoas milionárias, né, que tinham sucesso, 500 pessoas de sucesso ele estudou, e uma das coisas em comum que ele encontrou foi esse desejo ardente. Aquele desejo ardente que realmente não te faz, nada te para.
Independente das circunstâncias, independente do outro estar acreditando ou não, independente do que os médicos vão falar, eu continuo acreditando. Inclusive, ele fala nesse mesmo livro sobre a história do filho dele que era surdo. E todo mundo falava, ele não vai funcionar. E ele, com esse desejo ardente do filho funcionar, do filho ouvir pelo menos o nome, mamãe, papai, ouvir a voz dele, ele realmente conseguiu fazer com que o filho dele ouvisse através de aparelhos, mas isso foi construído bem depois. Então, assim, o primeiro passo é a gente realmente descobrir qual é esse desejo que me move, qual é esse desejo ardente. Essa é uma das primeiras perguntas que nós fazemos dentro da Escola do Milhão, o que é realmente que queima no teu coração? Porque se você está indo em direção a algo só pelo dinheiro, larga isso e procura aquilo que realmente é a tua paixão. Eu, inclusive, ensino muito sobre PHD, tá? P de paixão, H de habilidade, D de dinheiro. E aí, quando a pessoa ela sabe qual é a paixão verdadeira dela, ela vai fazer de manhã, meio-dia, de tarde, de noite, e ela vai fazer com amor. E tudo aquilo que você faz com amor, com paixão de verdade, você faz com excelência. Ah, mas eu não tenho habilidade. Eu amo muito desenhar, eu amo cantar, mas eu não tenho habilidade. A habilidade não se nasce com habilidade. A habilidade se desenvolve. Então, eu posso ir fazer uma aula de canto, eu posso ir fazer uma aula de culinária, eu posso. Qual é a minha paixão? Primeiro me pergunto. O que realmente eu me pego fazendo de graça para outras pessoas? Né? E aí, essa resposta, ela vai trazer você para eu tenho habilidade já dentro disso ou não? Se eu não tenho habilidade, eu venho buscar habilidade. E no momento em que eu tenho paixão por algo que eu estou fazendo e que eu desenvolvo habilidade dentro disso, o dinheiro ele vem como uma consequência. De novo, você vai ouvir a gente falando sobre o dinheiro ele vem como uma consequência. O dinheiro é obrigado a vir para a pessoa que deu esses dois passos. Eu faço algo com paixão e eu desenvolvi habilidade, ou seja, eu faço muito bem feito e com excelência aquilo que eu faço. E esse resultado, ele vai vir sempre, sempre. Não adianta a gente correr, só precisa a gente se preparar. Então, se você se preparou e se você está em um ambiente que não é o ambiente favorável para que você consiga atingir exatamente o que você tanto deseja, a única coisa que eu falo para todo mundo é: olhe para você. É o que você quer, é o teu desejo, é o que te move. Então, eu vou brigar com o marido? Não, mas eu não vou dar ouvido. Se ele vai falar alguma coisa que vai fazer eu me paralisar, eu não vou dar ouvido. E aí é onde a gente também, é onde eu falo muito. Você tem que ser o seu conselheiro, o seu advogado, você tem que ser o seu analista, você tem que ser tudo. Vale a pena eu continuar aqui? É isso que eu quero? É essa pessoa que eu quero levar? Por que será que eu estou aguentando tudo isso dessa pessoa? É lealdade a um pai, a uma mãe, a uma história de vida lá do meu passado? Então, a gente tem sempre que buscar que tudo. Não existe uma pessoa que está querendo chegar de um lado e um outro de um outro que não tenha uma resposta. Talvez essa pessoa que tanto quer, ela tenha até medo do sucesso. Aí ela vai precisar de um marido que barre ela. Então, as perguntas não é nunca sobre o outro, é sobre você. Por que eu atraí essa pessoa? Por que essa pessoa se comporta desse jeito? Será que sou eu que necessito? Será que sou eu que estou permitindo? Então, chegar e avaliar um ambiente é muito fácil eu falar, eu moro, meu marido, minha. Não, gente, não é sobre marido. Uma coisa, um diferencial dentro da Escola do Milhão é o quê, doutor? Que nós nunca convidamos um aluno para entrar na escola para entender o marido, para entender a mãe, para entender filho. Ela vem entender ela, como ela funciona. A partir do momento que o senhor sabe como o senhor funciona, que o senhor gosta, o que o senhor não gosta, o que lhe faz feliz, é simples, é muito fácil. É continuar pelaquela estrada. Na Bíblia já fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. O que é que Deus está dizendo? Ame você primeiro, meu bem. Depois você ama o outro. Não, a gente está querendo amar o outro, a gente está querendo amar o marido, a gente está querendo amar filho, a gente está querendo amar todo mundo se eu não me amo primeiro. Então, é tudo sobre nós. Quando nós pararmos de querer
trazer ou o sucesso ou o nosso fracasso com a explicação do outro, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Agora, quando você olhar para você, dar um mergulho em você, que é isso que nós oferecemos dentro da escola, você vai poder trazer até mesmo, porque não é uma explicação, mas é um entendimento para o outro. Olha só, a Marisa apontou os 6 pilares. O último ficou por dinheiro. A Fátima apontou outros 3 pilares. Novamente, o dinheiro ficou por último. Isso confirma uma teoria que eu brinco com as pessoas que estão próximas a mim no seguinte sentido, que a vida, você escolhe se ela vai ser pré ou pós-paga. Só que a gente quer que seja pós-paga, porque você quer usufruir Pós-paga. antes de pagar o preço. Uhum. Mas se você fizer de uma forma pré-paga, você vai receber por último, mas a proporção do resultado é infinitamente maior porque ela é verdadeira. Não tem nada que não seja sólido que dê o resultado que a gente tanto quer. Agora, o problema é que nós queremos um resultado com solidez sem plantar e sem esperar o tempo de germinação, sem cuidar da terra, sem lançar adubo, sem esperar o tempo certo, sem esperar todas as etapas, que quanto maior for a árvore, mais longo o tempo exigirá. Então, assim, eu preciso muito aprender com vocês e imagino que muita gente também precise desse aprendizado, até porque ele nunca se esgota, né? A gente sempre aprende e com certeza Deus retribuirá a vocês o bem que vocês têm feito, a mim através desse bate-papo, as pessoas que estão nos assistindo e aqueles que estão próximos a vocês, que eu assisti os depoimentos e vi que são assim, é profundo o que vocês fazem, a mudança até de autovisão que vocês promovem na pessoa e os resultados que elas colhem por isso. E nosso tempo já está se esgotando. Eu gostaria que vocês fizessem suas considerações, né, daquilo que vocês julgam interessante acrescentar em nossa fala, para as pessoas compreenderem e fazer o convite para esse evento que, com a permissão de Deus e o convite de vocês, eu quero participar. Em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Gratidão por esse momento de qualidade que a gente teve aqui, esse bate-papo, que é mais do que essencial, né, para essa geração. E o que você acaba de falar sobre a vida pós-paga e pré-paga. O fato das pessoas hoje não estar vivendo a vida que elas gostariam é porque elas estão num momento imediatista. Elas preferem viver agora para pagar depois. E aí, nisso, elas estão o tempo todo em dívida, em débito, né? Ao invés de realmente fazer algo para colher depois. Então, o nosso convite aqui é: aposte em você. Deixe de ser imediatista, comece a planejar, comece a se organizar. Dia 30 de maio nós estaremos aí em Goiânia, no Holiday Inn, na Praça do Sol. É um hotel bem gostoso, é ambiente tranquilo, onde nós vamos ter um dia extraordinário, com muito ensinamento, com muita prática, dinâmica mesmo, para fazer você despertar esse milionário que já existe aí dentro de você. E quando nós falamos de milionário, mais uma vez, não é só sobre dinheiro. Nós vamos ensinar, sim, sobre dinheiro, mas nós vamos ensinar sobre comportamento, sobre travas, sobre emoções, sobre liderança, sobre tudo aquilo que realmente está impedindo você de chegar no próximo nível, de chegar no lugar que você realmente tanto almeja. Então, tire esse tempo, guarde na tua agenda. O investimento é um investimento barato até, porque se a gente realmente fosse cobrar o preço que se vale tudo que a gente ensina, esse seria um ali desses eventos que você ia pagar mais ou menos uns 3 a 4 mil reais para estar com toda a transformação que a gente ensina lá dentro durante essa jornada. Fora isso, nós vamos ter um tempo de qualidade também para você ter ali um momento em comum com o coffee break já incluso nesse valor que está no ticket, tá? As últimas vagas para o primeiro lote está acabando, tá? Então, corre, já garante o teu ingresso, Holiday Inn, no dia 30 de maio, e eu aguardo por você. E sem contar, Fátima, né, que nós temos aí
uma grande oportunidade para os escritores, palestrantes que estão aí no Brasil, né? Essas pessoas que já palestram, que são mentores, que têm o produto deles já e que gostaria de acessar esse mercado europeu, acessar esse mercado daqui, que a gente sabe, você está aí na Suíça, eu estou aqui na Itália, nós já estamos levando aí para Goiânia a 8ª edição do Destravar, mas nós já fizemos em 7 países aqui diferentes as 7 vezes que nós levamos aí o Destravar e que, graças a Deus, foi maravilhoso. E a gente vai continuar. Então, nós também vamos dar essas informações, lançar esse produto aí para vocês, essa oportunidade que quem gostaria de vir palestrar aqui, ter um palco aqui o ano inteiro, você vai lá no dia 30 de maio, que nós vamos explicar como você pode estar participando aqui, tendo acesso a esses palcos europeus. É algo que realmente eu falo que nós aprendemos muito, inclusive eu e você, né, Fátima? A gente aprende muito com Destravar. Todos os Destravars, todos os alunos que participam, eles falam que é diferente. Mesmo a gente falando das mesmas coisas, é diferente. Por quê? Porque eu estou falando do ser humano. O ser humano, ele nunca é igual. Ele é sempre diferente. Hoje eu não vou ser igual que eu fui ontem e nem o que eu vou ser amanhã. Então, é por isso que é diferente. Mas não perca essa oportunidade de você se autoconhecer. Dá um mergulho dentro de você. Deixa os outros, vem pensar em você. Esse é o nosso convite. Maravilha. E antes de encerrar, eu quero só fazer um comentário em cima do que vocês disseram, que é uma coisa que eu tenho uma visão muito clara na minha vida também, que hoje eu vivo os ônus e bônus do Eduardo de alguns anos atrás. E que os ônus e bônus do Eduardo de hoje, eu vou usufruir apenas mais adiante. E eu preciso me transformar a cada dia para que eu receba o melhor ônus e reduza ao máximo que receba os bônus e reduza os ônus ao máximo. E eu tenho certeza que vocês são agentes de Deus, e são providências para que isso aconteça na vida de muitas pessoas. Deixo aqui o meu muito obrigado pelo tempo de vocês, tempo precioso. Aí são 5 horas de diferença de fuso, já está bem tarde aí onde vocês estão. E nós aqui nos sentimos gratificados. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e espero estar com vocês no dia 30 de maio aqui em Goiânia. Obrigada ao senhor, para mim, para a Fátima, é um prazer estar aqui, foi gostoso esse nosso papo, então muito obrigada mesmo de coração, doutore. Eduardo. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Obrigada por esse tempo de qualidade. E eu também espero te encontrar no dia 30 de maio, lá no Destravar do Milhão. Amém. Vai ser um prazer, né? Vai ser todo nosso. Que Deus nos abençoe. E já fica o convite para o pessoal seguir o Chave da Vida para poder receber mais informações preciosas que são capazes de transformar o nosso dia de amanhã. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, gente. E assim encerramos mais. Amém. Obrigada ao senhor.